Então, o sono tem um papel fundamental. Tanto que se a gente for imaginar, todas as espécies que a gente falou aqui, eles dormem. E você vê que a questão do sono, ele tem um papel muito grande, porque as ondas, tanto que tem um exame que a gente chama eletroencefalograma, que você consegue ver as ondas do cérebro, elas modificam no sono. Então, na verdade, quando a gente dorme, o cérebro não está descansando, ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Mas em que diferença? Em que há de diferença? Por exemplo, como é que o meu cérebro trabalha quando eu estou aqui agora com o senhor e quando eu estou dormindo? Se ele está sempre trabalhando, qual é a diferença? Perfeito. Tem algumas diferenças clássicas, né? Vou dar até exemplo de espécie. Às vezes não falam que o gato tem aquele sono, que ele faz se debatendo e tal. No caso do ser humano, é uma desconexão da parte motora. Por isso que às vezes você tem sonhos correndo, mexendo, você está completamente parado. Segunda coisa, a região frontal da gente, que é responsável pelo raciocínio lógico, tudo isso, há um descanso importante dela. Há uma ativação muito grande do sistema límbico e região temporal. E o sono da gente, ele tem várias fases do sono. Uma das fases mais agitadas, entre aspas, a gente chama o sono REM. Então, a gente começa a dormir, as ondas começam a lentificar. A gente passa por 4 fases de forma cíclica. Então, a gente não dorme, lentifica, tem sonho e vai não. A gente passa por esse ciclo 4 a 5 vezes durante uma noite. Por isso que é curioso do sonho, se a gente for ver no sonho, essa região da lógica, ela está um pouco suprimida. Então, por isso que às vezes o sonho é meio lógico, né? Um negócio meio sem sentido, depois você acorda, né? A questão do despertar hoje já sabe porque alguns sonhos a gente lembra ou não. Tem muita relação em qual fase do sono você acordou. Quando você acorda muito perto dessa fase do sonho, que é do sono, você consegue ter uma lembrança do sono. É fato, né? Porque às vezes a gente acorda e, por exemplo, uma pergunta. Por que às vezes... E aí acho que o senhor deve ter uma resposta para isso. Isso já foi uma questão que eu já me questionei, mas eu, né, fiquei só no questionamento. Às vezes já aconteceu de eu estar muito cansado, deitar, dormir 1 hora, 1h30, durante 1 hora, 1h30, e eu acordar de madrugada ultra disposto. E eu disse assim, nossa, parece que eu já dormi todas as horas que eu tinha para dormir, né? E normalmente eu durmo muito pouco, por conta das coisas e tal. E acordei disposto. Aí eu olhei pro relógio, pro celular, disse assim, pô, eu ainda posso dormir mais umas 4 horas. E aí eu dormi de novo, e eu depois dessas 4 horas, embora eu tenha dormido mais, eu acordei depois, na hora que tocou o despertador, exausto de novo. Por que será isso? Perfeito, né? Tem uma coisa muito relevante... É alguma coisa só minha ou isso acontece? Isso acontece, né? Tem uma coisa do sono, que eu falo todo paciente, até a medicina a gente faz isso, né? A gente tem que meio... entre aspas, assim, massificar para ter noção dos resultados. A gente fala para todo mundo, a média de sono é o quê? 8 horas por noite. E tem variação muito importante. Eu, por exemplo, como o senhor falou, dormo pouco, eu também durmo muito pouco. 5, 6 horas eu estou muito bem para trabalhar, para fazer isso, né? Às vezes eu dou um cochilinho quando tem tempo, quando é viável, né? Fim de semana, essas coisas, né? Mas assim, a gente sabe que essa hora, 7, 8 horas, ela reduz uma série de fatores. Então, a questão da memorização, ela melhora muito quanto mais você dorme. Mas é isso que eu digo para o paciente, é de pessoa para pessoa. Normalmente, o sono é ideal que ele seja direto. Por isso que uma das piores coisas para a qualidade do sono são as doenças que te despertam. Vou dar exemplo, a apneia do sono. Então, às vezes, você está dormindo, aí você ronca, aí você não consegue aprofundar seu sono, o sono não é restaurador. Segunda coisa, às vezes refluxo. Então, às vezes, é aquela pessoa que come muito antes de dormir, aí tem, o idoso acontece muito questão de urinar. Às vezes, ele toma remédio de pressão, precisa urinar, ou a própria bexiga, o homem tem, a próstata aumenta um pouco, então ele desperta. Então, o ideal é dormir direto. Às vezes, se eu fiz isso uma noite ou outra, isso pode acontecer se está muito bem. Mas se isso for uma rotina, isso é prejudicial. Não, é um extraordinário. Mas já aconteceu, ultra extraordinário, assim, não é uma coisa que tem acontecido toda noite. Mas já aconteceu de dormir pouquíssimo e acordar já disposto. E naquela mesma noite, madrugada, voltar a dormir e dormir mais, mas acordar... Existe alguma... Tem alguma coisa no sono que a gente fala assim, a profundidade. Isso que a gente falou do sono REM. Então, hoje em dia, não sei se você conhece, mas tem muitos relógios hoje que estão melhorando muito a qualidade disso. Eles conseguem analisar o seu sono e analisam... Isso a gente faz, obviamente, no hospital. É bem frequente a gente fazer. A qualidade do sono. Então, não é só o tempo que é necessário, e sim a qualidade. Então, tem pessoas que têm o sono profundo. Então, isso que o senhor falou é bem comum. Às vezes, daquele cochilinho da tarde, 40, 50 minutos, você está super disposto. Que o pessoal até brinca que é o sono da beleza, né? Porque é justamente isso. Às vezes, você consegue aprofundar bem o sono e fica muito bem. Por que quando a gente dorme, às vezes há uma alteração do humor da pessoa? Por exemplo,
Eu não sei, né? Acho que é da sua área. Então vou aproveitar e tirar todas essas dúvidas aqui, talvez inúteis para o senhor. Talvez o senhor diga assim, eu vim aqui para isso. Não, mas uma coisa que me ocorreu agora. Por que às vezes algumas pessoas, né, diria de novo, e eu já conheço um monte de gente que é assim, durmo à noite, ok, normal. Se eu dormir à tarde, eu quero dormir a vida toda até morrer e ainda acordo mal-humorado. Isso. A gente tem uma coisa que a gente chama ritmo circadiano. Então, naturalmente, todo mundo ele tem esse ritmo. Então, naturalmente, o período da noite é o período mais adequado para dormir. O que acontece muitas vezes, não sei qual a rotina do senhor, tem pessoas que ela, às vezes modificam. Então, tem gente que fala assim, eu produzo muita noite. Então, ela começa a estudar até mais tarde e, às vezes, tem a questão da rotina. Então, se você perguntar assim, Júlio, dormir de tarde faz mais mal, é pior, melhor do que dormir à noite? Com certeza, a noite é o momento ideal para a gente dormir. Para você ter ideia como isso é curioso, tem trabalhos hoje analisando, né, que os médicos não me ouçam, né, que eu sou um deles, né, quem perde noite, ter prejuízo, inclusive aumentar a chance de ter doença neurodegenerativa, Alzheimer, já tem trabalhos com corpo de evidência, então, plantão noturno, segurança noturno. Então, assim, o sono da noite, ele traz muito benefício. E não é à toa, né, que as coisas funcionam assim, né, de que a noite vem trazer essa... como uma calmaria, né? Como algo que vai acalmar, de fato. Depois a luz do dia te faz acender, né? Dentro dessa linha que você está me falando, que eu pergunto assim, o que é a higiene do sono? É justamente isso. Eu falo assim, uma coisa óbvia da natureza. O que acontece à noite que vai fazer você dormir bem? Redução da temperatura. Então, se você está num quarto que é muito quente, tudo isso vai atrapalhar o seu sono. A luz. Então, hoje em dia, com o vício da tela que a gente tem... na cara, né? Eu tenho também. A gente deita e fica assim, depois quer dormir bem, né? E assiste aqueles seriados de guerra e tal. Cheio, televisões enormes, às vezes muito próximas da cama, né? Então, assim, o sono... precisa disso. Redução da temperatura, a cabeça daquela relaxada, então filme, essas coisas vai prejudicar o seu sono, né? E além disso, a questão do sono também. Então, assim, todas essas coisas fazem ter uma higiene boa do sono. Não se alimentar muito. Então, tem a questão do refluxo, né? E realmente, o ideal é aquilo que toda avó, toda mãe, tudo ensina, é desligar tudo, acalmar, deitar, que aí o sono vem. E uma dúvida também,